Esse é o canal O Senhor é Meu Juiz. Meu nome é Daniel Rocha e no estudo de hoje nós vamos tratar daquele que o detém, né? Que detém a manifestação do anticristo, em segundo a Tessalonicenses 2, num contexto do arrebatamento aqui pós-tribulacionista. Pois esse tema tem sido bastante debatido, né? Bastante levantado aqui no meio acadêmico, diante dessa passagem entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, né? Em 2 Tessalonicenses 2, aquele que o detém, o anticristo, aquele que detém a manifestação do anticristo, se refere à igreja que será retirada, arrebatada, ou à igreja que será preservada na grande tribulação, num contexto aqui do ministério das duas testemunhas. O Espírito Santo será retirado da terra. Então, esse vai ser o tema do estudo de hoje, sobre aquele que detém a manifestação do anticristo em 2 Tessalonicenses 2. Esse é o canal, o Senhor é meu juiz. Bora para o estudo, mas antes disso, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, papai amado e querido, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença para te pedir que o Senhor venha abençoar este trabalho, Senhor, que o Senhor venha a nos conduzir diante desse estudo, Senhor. Dai-nos sabedoria, discernimento, entendimento para entender os teus planos, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, dando continuidade ao estudo de hoje, né, sobre aquele que o detém, né, sobre aquele que detém a manifestação do anticristo, né, nós vamos abordar esse assunto aqui, um tema bastante debatido e discutido no meio acadêmico. Então, o Espírito Santo será retirado junto com a igreja na última semana do profeta Daniel, num arrebatamento antes da grande tribulação, ou ele é para sempre, né? Existe muita discussão nisso aí, se o Espírito Santo será retirado, se a sua atuação será restringida, ou se ele vai permanecer com a igreja para sempre, né? Se nós nos atentarmos, que Jesus disse que não nos deixariam órfãos, né? Que eles nos daria outro consolador, e eis que estou convosco, né, até a consumação dos séculos, né, e que o Espírito Santo, então, ele é para sempre, ele não será retirado, né, porque nós temos que na grande tribulação vai haver salvação, irmãos. E como vai haver salvação na grande tribulação se o Espírito Santo for retirado? É impossível, irmãos, pois é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, irmão. É ele quem opera os dons espirituais, é ele que ele opera no ministério da igreja, irmão. Sem os dons espirituais e sem a manifestação aqui do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, o homem não é salvo, o homem não se torna uma nova criatura, né? Não existe novos convertidos. Então, como haverá salvação na grande tribulação, né? Na última semana do profeta Daniel, então nós temos que o Espírito Santo vai estar atuando, vai estar em ação durante a última semana do profeta Daniel aqui, no ministério das duas testemunhas. Né? As duas testemunhas, a igreja, ela vai estar pregando aqui, porque o endurecimento dos judeus, né, vai ser retirado. Então, o evangelho vai voltar para Israel, para ser chamado agora os judeus, a plenitude dos judeus vai ser chamado agora para compor a igreja, né? Para o chamado à salvação aqui. Então, nós temos que os mártires da grande tribulação, né, são testemunhas de Cristo. Aqueles que morrem em Cristo, eles são igreja, irmãos. Né? A Bíblia diz lá que morrer em Cristo é sinal de vitória. Então, nós temos que, na grande tribulação, a igreja vai estar presente, a igreja vai estar pregando aqui
no ministério das duas testemunhas. Vamos a um slide. João 14, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou com o meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então, a gente percebe aqui nesse texto de João 14, que está aqui claramente, está aqui de forma cristalina, que o Espírito Santo, ele estará convosco para sempre, né? O Senhor não nos deixará órfãos, irmão. Então, o Espírito Santo está habitando conosco. O Espírito Santo, no Novo Testamento, ele faz morada, ele habita com o crente, irmãos. Então, a gente percebe que o argumento de que o Espírito Santo será retirado ou será restringido a sua atuação não procede. Vamos a outro slide. João 16, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Desculpa. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, irmãos, a gente percebe e observa que na grande tribulação haverá salvação, irmãos. E como haverá salvação na grande tribulação? Sem o Espírito Santo. A igreja, ela profetiza, ela prega o evangelho, né? Mas cabe ao Espírito Santo aqui convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz o trabalho aqui do novo nascimento, da conversão do novo homem, né? Mergulha o homem velho e sobe o novo homem aqui, né? O que é nascido da terra, e o que é nascido do Espírito, é do Espírito. Logo, é o Espírito Santo que vai estar aqui na grande tribulação, junto com a igreja, né? Profetizando, lembra? As duas testemunhas vão estar profetizando. Não existe profetização sem a atuação do Espírito Santo. Logo, nós teremos que, durante a última semana do profeta Daniel, a igreja vai estar aqui profetizando através do ministério das duas testemunhas, e o Espírito Santo vai estar atuante. Daniel, mas alguns pré-tribulacionistas dizem que o Espírito Santo não será retirado, mas a sua atuação será restringida, como no Antigo Testamento. Como resolvemos essa alegação? Se nós observarmos a profecia, né, a revelação, ela é progressiva, né? No Antigo Testamento, a gente tem as sombras das coisas futuras, né? Nós temos que lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se manifestava de forma esporádica, né? De forma pontual, nos profetas, ali nos anciãos, né? No rei. Então, o Espírito Santo se apresentava ali, se manifestava de uma forma meio que individual, né? Porque eram sombras ainda, eram rudimentos ali da sua manifestação, né? A gente vai ver isso lá, Saul profetizou pelo Espírito Santo, a gente vai ver que Davi profetizou também, a gente vai ver que os 70 anciãos de Moisés ali, eles receberam da porção do seu Espírito, né? E eles profetizavam, né? Mas no Novo Testamento, a gente vai ver que o Espírito Santo agora é derramado de forma permanente, irmãos, né? A realidade é Cristo aqui, né? De forma permanente agora, o Espírito Santo faz morada e habita com o crente aqui, com o cristão. Então, a gente não vai voltar aos rudimentos da lei, de que o Espírito Santo se manifestava de forma esporádica, irmão. Nós estamos indo agora em direção ao que é perfeito, né? E o que é perfeito é a realidade, e a realidade é que o Espírito Santo faz morada no crente, ele faz morada no cristão, ele habita com o cristão para sempre, né? Até a vinda do que é perfeito, até a vinda de Cristo. Então, logo, o Espírito Santo não vai ser retirado, nem tampouco também a sua atuação vai ser restringida, como no Antigo Testamento, né? Nós não vamos voltar aos rudimentos da lei. Cristo é a nossa Páscoa, lembra? Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Depois que Cristo veio, nós não voltamos a sacrificar mais animais no templo, assim como
o Espírito Santo se manifestava de forma esporádica, individualmente, ali no Antigo Testamento, nós não vamos voltar mais a essas práticas, né? A essa manifestação ali do Espírito Santo de forma esporádica, mas agora seguimos para a realidade que é em Cristo, que é a manifestação permanente do Espírito Santo na igreja, né? Ele habita e faz morada permanente na igreja, né? Nós vamos ter que o ministério das duas testemunhas, lá em Apocalipse, as testemunhas vão estar profetizando. Como profetizar sem a manifestação do Espírito Santo? Como que os judeus, né, que vão ser retirados do seu endurecimento, do seu coração, na última semana do profeta Daniel, como que eles vão se converter se o Espírito Santo não estiver ali atuando de forma efetiva? É impossível, irmão. Nós vamos a um texto aqui que a gente vai ver que o Espírito Santo vai estar sendo derramado sobre o povo judeu. Zacarias 12. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Olha aí a profecia que nós estamos vendo aí, que o Espírito vai ser derramado aqui aos judeus. Lembra, os judeus estão com o coração endurecidos pela rejeição do Messias. Eles estão sendo punidos durante a rejeição do Messias até os tempos de hoje. Mas esse endurecimento é temporário, vai ser retirado na última semana do profeta Daniel. E os judeus vão ser chamados a salvação, para compor a igreja. Lembra, o arrebatamento é da igreja completa, composta por judeus e gentios convertidos em Cristo. Logo, então, nós vamos ter já a plenitude dos gentios formada, mas agora falta a plenitude dos judeus para compor a igreja. A igreja é composta por judeus e gentios. Então, aqui você vê claramente que o Espírito Santo, né, o Espírito aqui da graça e de súplicas vai ser derramado sobre os judeus, dando conta que o Espírito Santo vai estar atuante na última semana aqui do profeta Daniel, né? Na semana aqui do Apocalipse. Esse Espírito aqui é o Espírito de arrependimento, irmãos, é o Espírito que faz o homem ser nova criatura, né? Que será derramado, Romanos 11, vai ser derramado sobre o povo, né? Lá em Romanos 11, todo Israel será salvo, mas é todo Israel da fé, e não todo Israel étnico, e não todo Israel nacional, né? A salvação é pela fé, lembra? Gálatas 3 diz, né? Que os filhos de Abraão são os da fé, e se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a gente vê aqui que o Espírito Santo, em Atos 2, ele foi dado como penhor, né, do cristão em relação a Jesus, aqui a Cristo, né? Pelo Espírito Santo, nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? É um selo de pertencimento aqui, de propriedade de povo exclusivo de Cristo. Então, essa profecia de Joel 2 começou em Atos 2, né? Mas ela prossegue até a vinda de Jesus, né? Porque haverá salvação na última semana do profeta Daniel. Então, a gente observou aí, irmãos, que esse argumento de que o Espírito Santo vai ser retirado, que vai ser restringido na última semana do profeta Daniel, a gente tem aqui que isso não procede. Isso é um falso argumento para querer justificar um arrebatamento pré-tribulacionista, de que a igreja não vai mais estar na terra. Por isso que o Espírito Santo também não estaria. Isso não procede. Diante desse contexto, quem é aquele que detém, né, que detém a manifestação do anticristo em 2 Tessalonicenses 2, né? A gente vai ver que isso é aqui o alvo do nosso estudo, né? Quem é aquele que detém a manifestação do anticristo em 2 Tessalonicenses 2? Então, se a gente atentar uma boa exegese dessa passagem, nós vamos observar que o apóstolo Paulo está tratando de uma carta escatológica que é direcionada à igreja de Tessalonicenses, né? Não só a igreja ali, mas nesse momento é a igreja, mas é a toda a igreja, né? A gente vai ver que Paulo está exortando a igreja sobre a perseverança na fé e sobre a santidade, né? Num contexto aqui de vigilância.
que a gente vai ver que ele vai dizer que a tribulação para a qual a igreja foi ordenada, né? Ele diz que a igreja foi ordenada para as tribulações, né? Porque isso é prova de que a igreja é digna do reino de Deus, pelo qual também padeceis, né? Então, a igreja foi ordenada para sofrer tribulações, irmão. Ela foi ordenada para sofrer perseguições, para sofrer aflições. Lembra? Cristo vai dizer, né? Jesus vai dizer, né? E no mundo tereis aflições, pois eu tem de bom ânimo, né? Pois eu venci o mundo, né? Então, a gente não está livre das tribulações. As tribulações, elas produzem perseverança na fé, e a perseverança na fé produz, meu irmão, aqui a vitória, irmão. Produz aqui a vida eterna. É para isso que nós fomos ordenados para tribulações, para ser provado, para ser purificado, para que nós sejamos dignos do reino de Deus, né? Daniel, mas a igreja vai morrer? Parte da igreja vai morrer. Por quê? Porque morrer em Cristo é sinal de vitória, irmão. Não é sinal de uma vida, mas é o início de uma vida eterna. Lembra? Quem achar a sua vida e perdê-la, por mim, achará a sua vida. Jesus vai dizer isso. Então, a gente, quando perde a vida por Jesus, a gente acha a nossa vida. Na verdade, a gente acha ela. Por quê? Porque morrer em Cristo é sinal de vitória, irmão. Nós temos aí a vida eterna, né, irmãos? Né, para alguns, a morte é o fim de todas as coisas, mas para o cristão, irmão, ela é o início de uma vida eterna, irmão. Nós já estamos no seio de Abraão, né, ali com vestes brancas, já esperando a ressurreição para a glorificação, irmãos. Então, nós vamos a um texto aqui, 2 Tessalonicenses 1, né, que é objeto do estudo de hoje. 2 Tessalonicenses 1, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós que nas igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Né? Nós estamos, então, observando aqui, que era que a gente estava comentando agora, que as tribulações, as aflições, elas são prova de que a igreja é digna do reino de Deus, pelo qual também padeceis, né? Se morrer for necessário, que nós possamos passar pelo martírio, né? Porque nós somos testemunhas de Jesus aqui na terra, né? Nós somos mártires de Cristo aqui nessa terra. E o Senhor está dizendo aqui que vai pagar a tribulação aqueles que vos atribulam. Então, nós seremos atribulados na grande tribulação ali pelo anticristo e pelo seu exército, mas o Senhor vai trazer tribulação a esses que nos atribulam. E essa tribulação aqui é a ira do Cordeiro. Lembra? O texto vai dizer que nós não fomos destinados para a ira. Então, essa ira do Cordeiro aqui é para o anticristo e para o exército da besta, irmãos, né? Nós não vamos ser destinados a essa ira, porque nós vamos ser arrebatados momento anterior, né? E nós iremos para a batalha do Armagedon, e lá Jesus fará sua vingança contra esse exército, né? Vamos a outro texto. 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai dessas coisas, vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Esse é o texto aqui, irmãos, objeto do nosso estudo hoje. Né? Objeto aqui, né? Alvo do nosso estudo. Quem é aquele que detém o anticristo, que detém a sua manifestação? Então, nós estamos observando aqui que a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, ou seja, a vinda e o nosso arrebatamento, é em momento único, irmão. E Paulo está alertando aqui a igreja para que ninguém vos engane, irmão. Ninguém venha com engano, quer por palavra, epístola, né? Como se o dia de Cristo já estivesse perto, né? E ele vai dizer aqui
que são dois sinais que antecedem a vinda de Jesus aqui, né? O primeiro, a apostasia e a manifestação do anticristo. Ora, se vem a apostasia antes e a manifestação do anticristo, então a gente percebe que a igreja só é arrebatada posteriormente, né, a essa manifestação. O versículo 4 vai dizer lá que o anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Quem quem é que se chama pelo nome de Deus e quem é que se adora a Deus, irmão? É o povo santo de Deus, irmão. Lembra? Lá em Crônicas, o Senhor vai dizer, 2 Crônicas 7, o Senhor vai dizer, né? E a nação que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? E se arrepender dos seus pecados, né? Então, a gente vai ver que o que se adora a Deus é a igreja, o que se chama pelo seu nome é a igreja, irmão. A gente vai ver em 1 Pedro 3, que ele diz lá, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, ou seja, nação que se chama pelo nome de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente está observando aqui nesse texto que o anticristo se levanta contra tudo que se chama Deus e contra tudo que se adora, irmãos. Então, é a igreja aqui que detém a manifestação do anticristo, porque o anticristo só vai se manifestar, só vai se levantar contra tudo que se adora e quanto tudo que se chama pelo nome de Deus, somente no meio da semana do profeta Daniel. Lembra? O anticristo só se manifesta em perversidade no meio da semana. Por que no meio da semana? Porque a igreja vai estar atuando, né, na última semana do profeta Daniel, a igreja vai estar chamando o povo judeu à salvação, vai estar pregando para os judeus ali a salvação no ministério das duas testemunhas, né? Então, a gente percebe que o anticristo, ele só se manifesta em tempo próprio, irmão. Ele não pode se manifestar a qualquer momento, né? O anticristo não se manifesta a qualquer momento, existem tempos determinados. A gente vai observar que as duas testemunhas foram dados a ela poder, né, para elas fecharem o céu, né, foram dado poder a ela para transformarem água em sangue e para elas terem poder sobre todos os flagelos. E importa que quem for fazer mal a ela, que seja morto, irmão. Então, ela tem poder de não ser morta, irmão. A igreja não pode ser morta, porque ela vai estar exercendo o seu ministério na última semana do profeta Daniel, nos primeiros 3,5 anos aqui, nos primeiros 1.260 dias. A gente vai ver isso em Apocalipse 11, que ela vai receber poder para profetizar durante os primeiros 3,5 anos aqui, né? Então, e o anticristo não pode subir antes, né? Antes, nesse período que a igreja vai estar se manifestando, mas somente no seu tempo determinado, porque o anticristo vai subir do abismo para fazer guerra à igreja. O anticristo vai receber poder, né, para instaurar o seu reino, irmão, mas isso é no tempo determinado de Deus, moed, né? É no tempo aqui que ele vai instaurar o seu reino e vai perseguir as duas testemunhas, né? Então, nós vamos aqui a outro texto, 2 Tessalonicenses 2, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, e somente há um que agora o retém, até que do meio seja afastado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. 1 Tessalonicenses 3, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmo sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, quando ainda convosco vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, a gente percebe nesse texto aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo está alertando a igreja aqui, né, sobre as coisas que ele dizia à igreja, né? Não vos lembrai dessas coisas quando ainda estava convosco?
e agora vos sabeis, né, que o detém, né, no próprio tempo seja manifestada. Então, o apóstolo João aqui vai dizer que o anticristo vai se manifestar em um tempo determinado, mas que a igreja sabia quem era aquele que o detém. Como que a igreja sabia aqui? Lá em 1 Tessalonicenses 3, ele fala ali, ó, que ninguém se comova por essas tribulações, ou seja, a igreja foi chamada para, ordenada para as tribulações, né? Então, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que a igreja sabia quem era aquele aquele que detém o anticristo, quem é que vai reter o anticristo, né? Até que do meio seja afastado. Então, a gente observa que a igreja vai deter o anticristo aqui de que forma, Daniel? A igreja vai deter o anticristo aqui no ministério das duas testemunhas, como foi dito para vocês, né? As duas testemunhas, elas vão receber poder, né, para estar pregando, profetizando aqui por 1.260 dias, né, os 3 primeiros, 5 anos, né, a igreja vai estar recebendo poder, e ela vai estar pregando aqui durante esses primeiros 3,5 anos, e somente quando acabar o seu ministério, que agora a igreja será afastada, né, não retirada, não arrebatada, ela vai ser afastada, né, e a besta, né, que sobe do abismo, ela fará guerra contra a igreja, né, irmão? Nós temos aqui que o anticristo vai estar surgindo no cenário, vai estar se erguindo aqui, vai estar aparecendo publicamente aqui, né? 2 Tessalonicenses 2 usa a palavra aqui, ginomai aqui, que é aparecer publicamente, né? Erguer-se, né? Então, ele aparece de que forma, Daniel? Ele vai aparecer no seu tempo determinado aqui, e ele vai surgir do abismo para fazer guerra à igreja, e vai os matar, né, irmãos? Então, ele surge dessa forma, né? Então, a gente percebe aqui que a manifestação do anticristo é uma manifestação no tempo determinado, no seu tempo próprio, né? Ele não aparece de qualquer forma, né, irmãos? Existe um tempo para a igreja fazer o seu ministério, e existe um tempo para o anticristo se manifestar, para ele instaurar o seu reino, né? Quando o Senhor se manifestará com os anjos, né? A gente tem que com os anjos, né? Que o Senhor, né? A gente viu que segundo a Tessalonicenses 2, que o Senhor vai se manifestar com os anjos, né? Olha aqui, só no final da grande tribulação, irmãos, né? Então nós temos aqui, ó, lá, 1 Tessalonicenses 5, ó, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós somos da noite, nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Olha aí, o Paulo alertando a igreja aqui, exortando a igreja, de que o dia do Senhor virá como ladrão, irmão, num contexto aqui de perseverança, né? De santidade, num contexto aqui de vigilância. E por que Paulo faz, então, essa vigilância, essa exortação? Porque é uma exortação quanto à tribulação, irmãos, a grande tribulação. Paulo diz que nós fomos ordenados para as tribulações, e a grande tribulação é uma tribulação, mas que maior, né? Ela é uma tribulação que vai acontecer, a última tribulação, em que a igreja vai estar sendo provada, vai estar sendo purificada, irmãos. Aqui é a última provação da igreja para o tempo do fim, para os cristãos, né, para o povo santo aqui do tempo do fim, né? E a gente viu lá em 2 Tessalonicenses 2 que o Senhor vai se manifestar para trazer descanso ao povo, né? Vai trazer a tribulação aos que vos atribulam, quando ele se manifestar com os anjos. E quando que ele se manifesta com os anjos? O Senhor se manifesta com os anjos no final da grande tribulação, Mateus 24, lembra? Ali é o cumprimento da parábola do joio e do trigo, né? E o Senhor vai mandar que os anjos, né, ao comando de Jesus aqui, os anjos vão ajuntar os eleitos aqui, vão ajuntar o trigo no seu celeiro, né? Então nós temos aqui o cumprimento da parábola
do joio e do trigo, né? Nós temos aqui a grande ceifa que vai ser feita, né? E essa ceifa é feita somente uma única vez para a igreja completa, né? O joio vai ser queimado, né? Vai ser condenado e o trigo vai ser ajuntado no celeiro, vai ser aqui arrebatado, irmãos. Então vamos a mais um texto aqui, Apocalipse 11. Olha aí, irmãos, o texto daquele que o detém. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que seja assim, que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Então, irmãos, se a gente olhar e nos atentarmos cuidadosamente aqui com esse texto, é esse texto aqui que nos dá aqui o contexto sobre aquele que o detém. Quem é aquele que detém? A gente está vendo, como eu disse a vocês, que é a igreja no ministério das duas testemunhas. Olha aqui as duas testemunhas nos recebendo poder para profetizar por 1260 dias. Lembra que eu disse para vocês? A última semana do profeta Daniel, ela é um período de 7 anos, né? Separado por 3,5 anos, primeiros 3,5 anos, né? E por mais 3,5 anos de grande tribulação. Então, nos primeiros 3,5 anos, a igreja vai estar pregando, profetizando. Olha aí a igreja recebendo poder para profetizar por 1260 dias, né? A igreja vai dizer aqui que são as duas oliveiras, mas na frente a gente vai ver quem são as duas oliveiras e quem são os dois castiçais. O apóstolo João vai dizer que é a igreja. Olha aí, elas tendo poder para fazer mal, olha lá, para poder para fazer mal a quem quiser lhe fazer mal. Olha aí, ó. Né? Importa que seja morto quem quiser fazer mal. Então, as duas testemunhas, elas não podem morrer antes do tempo, né, da sua profetização. Então, ela vai estar profetizando aqui, lembra? Através do Espírito Santo. Olha aí o Espírito Santo presente na profetização das duas testemunhas aqui. Elas têm poder para fechar o céu, e para transformar a água em sangue. Né? Nós temos aqui esses acontecimentos aqui das trombetas. As trombetas que vão ser tocadas vão fazer esses acontecimentos, né? Transformar água em sangue, desculpa, e outros mais juízos. Então, olha o versículo 7, eu quero que vocês se atentem ao versículo 7. Ó. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Lembra que, segundo a Tessalonicenses 2, a gente comentou que o anticristo iria se levantar contra tudo que se chama Deus e contra tudo que se adora, e ele iria se colocar como Deus, iria se assentar no trono dizendo que era Deus. Então, é nesse momento aqui, né, que acaba o ministério das duas testemunhas, né, da igreja, né, que está detendo aqui a manifestação do anticristo, e agora o anticristo recebe poder para se manifestar em perversidade, irmão. No meio da semana, acabou o ministério das duas testemunhas, e então a besta que sobe do abismo, o anticristo, ele agora está subindo para fazer guerra contra os santos, né, contra a igreja, né, e os matará. Lembra? Os santos são a igreja, irmão. Santos são aqueles que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Paulo vai chamar de santos a igreja. Cartas aos Efésios, ele diz na saudação, né, aos santos, né, e fiéis em Cristo, da igreja de Éfeso, né, eleitos nele, em Cristo, né, antes da fundação do mundo. Então, os eleitos, os santos, é um codinome para a igreja, né, assim como ovelhas e como trigo e como justos, não é? Então, os santos aqui são a igreja. As duas testemunhas são a igreja. A gente vai ver isso mais adiante, que o próprio apóstolo João vai nos dar esse conhecimento. Vamos ao outro slide. Apocalipse 13, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses.
e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Olha aí um texto aí, né, dando conta de tudo aquilo que a gente via falando, né, irmãos, de que o anticristo agora, que no meio da semana, quando acabar o testemunho da igreja, né, a pregação, a profetização aqui no ministério das duas testemunhas, o anticristo vai receber agora poder, né, vai aparecer aqui, se manifestar no seu tempo próprio, irmão. Lembra? O anticristo só se manifesta no seu tempo próprio, porque a igreja vai estar com poder para pregar no início da última semana do profeta Daniel. Então, o anticristo aqui está recebendo poder do dragão, né? Está recebendo aqui agora autoridade aqui para instaurar o seu reino por 42 meses, ou seja, os 3 últimos, 5 anos, o anticristo recebe poder. E agora, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai blasfemar contra Deus. Lembra, 2 Tessalonicenses 2? Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra tudo que se adora. Vai blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu, né? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Olha ele fazendo guerra agora contra a igreja, irmão, a vencê-los, né? Mas morrer em Cristo é sinal de vitória. Lembre-se, nem todos, né, irmãos, nem todos vão morrer na grande tribulação. Lembra, o arrebatamento é de vivos e mortos, né? A igreja é composta por judeus e gentios em Cristo. Então, o arrebatamento é de vivos e mortos. 1 Tessalonicenses 4. Logo, vai haver igreja viva, vai haver igreja guardada, protegida e sustentada no deserto. Apocalipse 12, né? Se vocês olharem um outro vídeo aí que eu falei, vocês vão ver que existe igreja guardada. Apocalipse 3:10, lembra a igreja de Filadélfia, que os pré-tribulacionistas gostam de dizer que elas serão arrebatadas? Não, elas serão guardadas da perseguição do anticristo, da hora da tentação. Então, elas vão ser guardadas, protegidas, levadas para o deserto e sustentadas por 1260 dias, né? Então, nós temos aí que no meio da semana, o ministério da besta começa nesse momento aí. O anticristo se manifesta em perversidade, né? Depois que o ministério da igreja terminar, que a igreja for afastada, né? E não arrebatada e nem retirada da terra. Vamos ao outro texto? 2 Tessalonicenses 1, de maneira que nós mesmos nos gloriamos que vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança na fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo que diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente já viu aqui que esse texto aqui está dizendo que a igreja foi ordenada para a grande tribulação, para as tribulações, né? Isso é prova de que a igreja é digna do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se for necessário morrer, que a igreja morra por seu testemunho, né? Quem dá testemunho é mártir, né? Que crê naquilo e dá sua vida naquilo que acredita, ou seja, na vida eterna, irmão, né? Nós acreditamos na palavra de Deus aqui, de que ela é por verdade, por isso nós somos testemunhas de Deus. Então, a gente vê aqui que o Senhor vai dar tribulação, ou seja, vai retribuir a sua vingança num contexto aqui de batalha do Armagedon, aqueles que nos atribulam, né? Então, é dessa ira aí que o Senhor nos livra, a ira do Cordeiro. Por quê? Porque ela é destinada para os adoradores da besta, para o anticristo, né? Nós vamos ser arrebatados momento anterior a essa ira do Cordeiro, né? Está lá em Apocalipse 7. A ira do Cordeiro é a ira para a qual a igreja não foi destinada. Mas, Daniel, quem são as duas testemunhas, né? As duas oliveiras, os dois ungidos ou os dois castiçais? Nós vamos ver aqui que em Zacarias 4, né?
Ele vai dar a indicativo aqui, a revelação de quem são as duas testemunhas, né? Zacarias 4. Ele disse-lhe, que vês? Eu disse, olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro, olha, castiçal, e um vaso de azeite em seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Respondi mais dizendo, quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E ele falou dizendo, não sabeis tu que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então nós observamos aqui que as 2 testemunhas, né, a revelação delas foi dada lá em Zacarias 4, né? Lá a revelação é progressiva. Lá em Zacarias 4, ele está dizendo que nós nos atentemos ali quanto ao castiçal que está diante do trono ali, né? As 2 oliveiras e os 2 ungidos, né? Está dizendo ali que as 2 testemunhas, né? Elas são 2 ungidos, são 2 oliveiras. E nós vamos ver que o apóstolo João vai dizer quem são as 2 oliveiras, os 2 ungidos, né? E os 2 castiçais. Apocalipse 11, né? E darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 1, o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Olha aí, irmãos, está vendo? Uma revelação cristalina e evidente aqui de que as 2 testemunhas são a igreja. Olha lá, o apóstolo João diz que são 2 oliveiras e 2 castiçais. Quem são os 2 castiçais? Olha lá, o mistério dos 2 castiçais são as 7 igrejas. Então, não resta dúvida de que as 2 testemunhas não são apenas 2 pessoas literais, né? Mas um grupo de pessoas, né? Formado por judeus, né? Composto por judeus e gentios em Cristo, né? No Novo Testamento, o povo santo de Deus, ele é ungido pelo Espírito Santo. Lembra a marca do penhor, a marca de propriedade, de exclusividade do povo, é o Espírito Santo, né? Nós somos ungidos no Novo Testamento através do Espírito Santo. Então, as 2 oliveiras são judeus e gentios. Olha aí, Romanos 11. Porém, se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste insertado entre eles, e se tornaste participantes com eles da raiz e da seiva da oliveira. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Olha aí o apóstolo Paulo dizendo quem são as 2 oliveiras. A oliveira natural é os judeus, irmãos, e a oliveira brava, o jambujeiro, são os gentios. Lembra? Os gentios, né, o jambujeiro, é enxertado na oliveira natural, formando um povo só, um povo único, um povo santo, né? Em Cristo, em Cristo, nós somos um único povo. Lembra? Efésios 2, de ambos os povos fez um, o corpo de Cristo. Então, não existe 2 povos em Cristo, né? Existe apenas um povo. Por isso que a igreja é composta por judeus e gentios em Cristo. Vamos a outro slide. 2 Coríntios 1, olha aí a igreja, né? Os ungidos, né? A igreja, né? O povo santo, no Novo Testamento, ele é ungido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que unge o povo santo de Deus. Por isso que as 2 testemunhas são 2 ungidos, são os 2 povos santos de Cristo, ali de Deus, né? 2 Coríntios 1, mas os que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Isaías 61, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. 1 João 2, e a unção que vos recebeste dele
fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como ele nos ensinou, assim nele permanecereis. Então, como disse a vocês percebem aqui que no Novo Testamento a unção do povo santo de Deus é o Espírito Santo, logo os dois ungidos é o povo santo de Deus, composto por judeus e gentios em Cristo, né? Temos aqui uma revelação de quem é as duas testemunhas, os dois ungidos, judeus e gentios, os dois castiçais, né? A igreja, como disse o apóstolo João, né? As duas igrejas que foram achadas irrepreensíveis, lembra? Filadélfia e Esmirna. Esmirna vai ser atribulada, né? Vai ser morta, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E a igreja de Filadélfia, né? A igreja fraterna, porque guardaste a palavra da minha salvação, eu também te guardarei da hora da tentação, da hora da perseguição do anticristo. De que forma? Arrebatado? Não, levando para o deserto e sustentando a igreja longe da visão ali da serpente, longe do diabo, irmãos. Ali a igreja vai ser protegida no deserto. Então a gente viu aí que as duas testemunhas é a igreja, os dois povos santos de Deus. Então a gente observa que na última semana do profeta Daniel, a igreja vai estar pregando na última semana, aqui chamando o povo judeu à salvação, irmãos, né? O evangelho vai voltar para Israel, né? E a igreja vai estar pregando, né? Chamando aqui o Israel ao arrependimento. Lembra? As duas testemunhas vão estar pregando com pano de saco. Pano de saco era usado ali para humilhação, irmão, na festa das trombetas. A festa das trombetas é uma festa do arrependimento. Ela se cumpre agora em Cristo ali, chamando o último remanescente do povo judeu, que será retirado do seu endurecimento do coração, sendo chamado agora a salvação. Lembra? Mateus 24 vai dizer, né? E esse evangelho será pregado a todas as nações e virá o fim. Então, a gente tem que o evangelho agora será pregado pela igreja aos judeus, né, que será retirado o endurecimento de seus corações e serão chamados agora para compor a plenitude da igreja. A plenitude da igreja é composta pela plenitude dos gentios e pela plenitude dos judeus. Romanos 11 vai dizer isso. Então, a gente entende que o arrebatamento, ele é e só pode ser pós-tribulacionista, porque ele contempla toda a igreja, irmão, a igreja completa. Lembra? Quem morre na grande tribulação por testemunha de Jesus é igreja, irmão. São mártires, morreram por testemunho de Jesus. Como é que eles vão ficar de fora das bodas do Cordeiro, irmão? Não existe igreja fora do casamento, não existe igreja fora das bodas do Cordeiro. Logo, eles são contemplados com as bodas do Cordeiro, são contemplados com o arrebatamento, são agraciados, irmão, com o arrebatamento da igreja, irmão. Eles não vão ficar de fora. Não tem como quem morrer em Cristo ficar de fora do casamento da igreja, ficar de fora da glorificação, do arrebatamento. Não existe a glorificação de 1 Coríntios 15, né? E ali o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, só acontece uma única vez, irmão, para a igreja completa, composta por judeus e gentios em Cristo, no final da grande tribulação. No final da grande tribulação se cumpre a parábola do joio e do trigo, se cumpre a parábola também das 10 virgens, pois não haverá segunda chance para a salvação, irmão. Não existe segunda chance para a salvação. Se quando Cristo vier, irmão, e a igreja não estiver preparada, não sobe, lembra? Nunca vos conheci, parábola das 10 virgens. Então, é contexto de perseverança na fé e contexto de santidade e vigilância. Lembra, Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é contexto escatológico e soteriológico. Então, diante desse contexto, irmãos, nós observamos aqui, percebemos que aquele que detém o anticristo, né, em sua manifestação, é a própria igreja, né, que estará pregando aqui nos 3,5
anos, né, nos primeiros 3,5 anos aqui da semana do profeta Daniel. Lembra? A semana do profeta Daniel é um período de 7 anos, né? Nos primeiros 3,5 anos, o ministério das duas testemunhas vai estar acontecendo. A igreja vai estar pregando, né? Vai estar anunciando aqui o evangelho, chamando o último remanescente de Israel à salvação. Lembra? Romanos 9 vai dizer, né? Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, somente um remanescente será salvo, né? Somente o Israel da fé vai ser salvo, irmão. O Israel em Cristo, irmão. Esse é o Israel da fé, o Israel que será salvo. Então, a igreja vai estar pregando aqui através do Espírito Santo, irmão. Não existe salvação sem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar atuando, vai estar de forma permanente aqui e agindo, convencendo os judeus a se converterem a Cristo aqui. Então, o Espírito Santo não vai ser afastado, nem vai ser restringido, né? Porque é ele quem opera a salvação, é ele quem opera um novo nascimento, é ele quem opera os dons espirituais, sem a qual a igreja não exerce o seu ministério. Então, como é que as duas testemunhas vão estar profetizando aqui na terra sem o Espírito Santo? É impossível, irmão, né? Então, nós temos ainda que o Espírito Santo, né, a atuação do Espírito Santo atuava como sombra no Antigo Testamento, e agora nós estamos na realidade, que é Cristo em seu cumprimento, né? O Espírito Santo agora, ele habita, né, passou a fazer morada em nós. Então, nós não vamos voltar às sombras do Antigo Testamento, né? Nós vamos agora seguir até o que é perfeito venha, irmão, até a vinda em poder e glória de Jesus aqui, para buscar a sua igreja, é quando vai terminar aqui o trabalho de ministério da igreja, irmãos. Então, nós chegamos ao fim de mais um estudo bíblico aqui. Espero que tenham gostado, irmãos. Então, vocês já sabem que agora que aquele que o detém e que retém a manifestação do anticristo é a igreja, né? Então, já curte no ministério aqui das duas testemunhas, como foi dito a vocês. Já curte, compartilha, deixa seu comentário, e gostaria de dar um último aviso, irmãos, a vocês aqui. Eu lancei um livro do Apocalipse, Apocalipse como nunca visto em cronologia, para a igreja se situar aqui nos acontecimentos da última semana do profeta Daniel, né, nesse período de 7 anos, e esse estudo aqui, ele traz o alinhamento aqui dos 7 selos, né, das 7 taças, e dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, irmãos. Então, a igreja vai saber aqui, né, agora, sobre o alinhamento desses juízos de Deus aqui, para ela se situar, né, nesse último acontecimento aí, no acontecimento da última semana do profeta Daniel, né, para que ela não seja pega de surpresa e nem enganada. Então, nós temos aqui um contexto aqui de exortação à perseverança na fé, santidade e vigilância, irmão. Quem quiser adquirir o livro aí de forma física, né, pode acessar o site Wiclap, né, loja.wiclap.com, né, ou o site da Amazon.com também, que está disponível lá para venda do livro, irmão. Então, espero que tenham gostado desse estudo. Esse é o canal O Senhor é Meu Juiz, né? Fiquem com Deus e graça e paz.